Eu pensei que tinha que separar os sinais. Aqui você tem que. Então, nós vamos ver a tabela verdade para não, abre parênteses, P ou não que, fecha parênteses. Ah, sim, o que o Marcos acho que acabou de falar, que pensou que teria que separar, você fala esse ou desse não, de por parênteses, Isso. assim, não precisa, por causa daquela convenção que a gente conversou, que no fundo você vê, olha, é um negócio legal, porque esse não que, ele está querendo dizer isso, ó, certo? Ele está querendo dizer isso, mas, quer dizer, você até poderia colocar, se você colocar isso que nem eu coloquei, tá certo, está correto, mas como você já tem convenção, quanto menos símbolos você usar, melhor, tá? Então, não coloca que fica... é melhor, né, ser minimalista, não precisa colocar, porque não causa ambiguidade, se você tem esse não, é não que, esse ou não é para o não, né, esse ou é para o não que, porque não existe um ou para o não. A não ser que seja computação, que você, como o Sérgio falou agora, se compacta. Então, quando você falar ou não, é porque você está querendo dizer algo mais amplo. Mas é em termos de abreviação, né? Não de significado E- matemático. Então a gente poderia tipo, reescrever como não P I Q. Não, então, pois é. Se você. Exato, mas a gente vai ver isso depois. Você pode aplicar a distributiva. Eu estou chamando assim distributiva, mas é lei de Morgan, tá? Então, assim, você pode aplicar. A gente vai fazer isso. Então, você viraria não P e não que viria que. Então fica não P e que. Mas a gente vai ver isso depois. Por enquanto, é só tabela verdade que a gente está interessado. Depois que vira a lei de Morgan, aí você usa a lei de Morgan à vontade, tá? Vamos fazer a tabela verdade para essa situação, esse caso aqui, ó. Então aqui tá, ó, complete as 4 possibilidades para P e Q individualmente, aí completar cada uma das partes da fórmula separadamente, dentro para fora. Deixa eu explicar o que isso significa. Eu vou falar agora em áudio, né? Mas depois vocês leem, vocês vão ter esse material, pode ler de novo. É assim, ó, o objetivo é calcular essa tabela verdade aqui. Eu acho que esse caso aqui eu tenho que ir mais devagar, porque começa a ficar. Eu sei que alguns já viram, né? Mas para quem não viu, começa a ficar mais complicado. Então, por exemplo, você quer fazer a tabela verdade disso aqui. Você vai olhar, primeiro você vai ver quantas proposições nós temos. Duas. Então você coloca aqui P e Q. Essa parte que está em verde, eu vou colocar em verde. Essa parte não depende de cálculo nenhum, entendeu? Isso aqui não depende. Isso aqui você faz de olho fechado, decorado. Isso é decorado mesmo. Você vai ver V, VF, FV, FF. Não depende de cálculo nenhum. Todas as formas que tiverem duas proposições vão ter exatamente esse jeito, né? Se você escolher. Agora, aqui, a questão, a dica importante é você fazer de dentro para fora. Então, por exemplo, o que está dentro aqui? O P. O P você já escreveu nessa coluna, então tá ok. Agora, o que está dentro aqui? O não, o que e o não que. O que você já escreveu. Então, você vai ter que escrever, para você poder dar continuidade no cálculo da tabela verdade, você vai escrever o não, você vai escrever o não que você está indo de dentro para fora. Então, eu vou colocar um símbolo aqui, ó. Esse símbolo eu que estou desenhando, né? Não é nenhum símbolo matemático. Que você vai olhar de dentro, o P já tem, o Q já tem, mas o não que não tem. Então você vai colocar não que. Depois, você vai colocar tudo junto que está dentro do parênteses, que é P, você vai juntar, entendeu? P ou não que. Depois que você juntar, daí você vai para o próximo passo, que é colocar um não, o parênteses, que é o objetivo final, é achar essa tabela verdade aqui. Mas para achar essa tabela verdade, você vai precisar abrir ela desse jeito, entendeu? Você tem que pegar cada coisinha de dentro para fora, ver se alguém tem dúvida nesse ponto. Ah, peraí, só um pouquinho, deixa eu só apagar. Eu esqueci de apagar o que não é para a gente ver. Isso aqui a gente vai montar ainda. A gente.
vai descobrir quais são esses valores aqui. Alguém quer perguntar? Então, fizemos aqui, ó, VV, VF, FV, FF. Agora, é bem tranquilo. Então, vou perguntar agora para vocês responderem, tá? Quando você tem o Q, agora, porque esse próximo aqui, você vai analisar só não Q. Então, olha só para essa coluna do Q, né? Esquece o P, porque você só vai calcular não Q. Então, se o Q é verdadeiro, o não Q é? Falso. Isso. Se o Q é falso, Verdadeiro. vai falar isso. Próximo. Falso. E verdadeiro de novo. Isso. Porque ele é a negação do Q. Tudo que está no Q, você põe o contrário, né? O que é verdadeiro falso. Agora, vamos juntar. Agora você vai ter que olhar para esse ou aqui, ó. Você vai ter que olhar para esse ou e você vai ter que olhar, ó, deixa eu fazer uns rabiscos que eu acho que ajuda. Ó, para você fazer essa aqui, você vai precisar olhar para o P, para a primeira coluna, e para a terceira coluna. Então veja bem, ó. Agora a gente vai completar a tabela verdade dessa nova fórmula, P ou não Q. Então, o que você vai fazer um ou entre duas coisas? Um que você já tem um resultado, que é a coluna do P, e o outro que você já tem um resultado, que é a coluna do não Q. Então, é como se fosse isso tudo, como se fosse um R, como se fosse R aqui, e você vai analisar agora esses dois, ó. Primeira coluna e terceira coluna. Então, fala para mim, se você tem P verdadeiro e o não que é falso, o ou esse dá o quê? Verdadeiro. Certo, verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro? Verdadeiro. Perfeito. Agora, falso ou falso? Falso. Falso. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Ok, perfeito. Agora a gente vai calcular a última linha. A última linha, agora você esquece, você está percebendo que você chegou nessa terceira coluna, esquece os resultados anteriores, porque agora você vai ver, você vai negar isso que tem antes, porque isso que tem antes não está aparecendo aqui, mas ele tem um parênteses aqui, ó. Só para quem quiser enxergar mais parecido, né? Esse parênteses. Agora você só vai negar o que está lá. Então fala para mim como é que fica essa fórmula, essa primeira linha, esse resultado aqui. Falso. Próximo. Falso. Porque esse é verdadeiro, então esse é falso, esse é falso, então. Verdadeiro. Isso, esse é verdadeiro e falso. Ah, ao invés de a gente ficar trabalhando com duas sentenças, depois que trabalha as duas, a gente compacta, transformando ela numa sentença simples, como se fosse uma única. Isso, exatamente. Cada uma dessas, ó, cada coluna, por exemplo, essa é uma proposição, essa é outra. Esse não que é uma outra proposição, que poderia chamar de R. Essa junção aqui é uma só, que poderia chamar de S. Toda ela é uma só, que poderia chamar de T. Mas eu acho que é bem isso que você falou aí. Sim, se eu entendi bem, é isso que eu expliquei, é isso que você falou. Isso, exatamente. Agora, quem que põe sim ou não? Sim, quem gostou do método. Não sei se eu faço. Ó, deixa eu fazer aqui, tá gravando, né? Deixa eu fazer esse método. Aquele método. Ó, fazer aquele método simplificado. Aí depois vocês falam se gostaram ou não. Eu ia perguntar uma coisa agora, mas perguntar depois. Agora eu vou fazer o método simplificado. Então eu vou colocar em azul o padrão embaixo da fórmula específica. Então eu vou colocar V
V, F, F, V, F, F. Ó, note aqui, qual que é a tabela verdade produzida? O resultado final é essa coluna, tá? A gente faz as colunas anteriores só para chegar nesse resultado final. Mas o resultado final é exclusivamente a última coluna. A tabela verdade do que foi pedido dessa fórmula é essa coluna apenas, FF, VF, para essa combinação aqui. Vamos produzir a mesma tabela verdade agora de um jeito simplificado. Um jeito simplificado, eu vou mudando de cor, porque muda o que você está considerando. Então, eu gosto muito quando você pega o jeito. Então, veja bem, ó, o que eu vou... Você tem essa combinação VV, VF. Agora eu vou fazer, embaixo do não, vai significar o não que. Então, se o que é verdadeiro, o não que é falso. Se o que é falso, o não que é verdadeiro, verdadeiro vira falso, falso vira verdadeiro. O que está significando esses embaixo do não? Significa o não que. Agora, para fazer esse ou, você vai ter que olhar esse resultado aqui e esse resultado aqui, porque já não interessa mais essa linha azul aqui, ó, não interessa, porque agora interessa você fazer um ou do P e do não que. Então, você vai olhar só essas duas colunas, que eu vou fazer de uma outra cor, um pouquinho mais grosso, agora eu vou fazer um ou entre uma coisa que é ou, esse é verdadeiro ou falso. Fala para mim o que dá nessa primeira linha. E professor, aí o ele tem que virar o E antes, não? Não, é porque eu não estou fazendo a distributiva, não. Eu não estou usando lei de Morgan aqui, tá? Ah, tá. Não estou usando lei de Morgan. Lei de Morgan vai ser depois. Não, é desse jeitinho que tá, com o parênteses e o não tá lá fora. O não vai ser o último que vai fazer. Esse não aqui, ó, vai ser o último que a gente vai fazer. Quem quer arriscar, falar, o que eu ponho aqui, ó? Eu decorei isso aí, que no ou, só quando é falso, falso que é falso. É isso. O resto tudo é verdadeiro. Não importa o que for, só falso, falso que é falso. Então eu ponho o verdadeiro aqui. Né? Verdadeiro. Isso. Isso é falso. Não. Ao contrário. É porque mudou. Então, perfeito. Então ficou verdadeiro, falso, perfeito. Tá. Então vocês entenderam muito bem. Agora, para Decoreba. Entendeu? A parte você acaba decorando, mas eu tô falando assim, a parte que você entende é que tem que comparar essa coluna com essa coluna, entendeu? Essa parte que é legal entender, porque você esquece as outras. Agora, você vai fazer o não só dessa, entendeu? Você vai fazer o não. Então, eu vou mudar de cor aqui. Então, você vai negar o quê? Você vai negar o que eu coloquei em laranja. Então, fala para mim como é que fica de cima para baixo. Falso. Falso. Verdadeiro e falso. Isso. Agora, veja, eu vou colocar em rosa aqui. Então, se você falar qual que é a tabela verdade, né? FF, VF. Vamos comparar aqui, ó. FF, FF, VF. FF, VF. FF, é o mesmo resultado. Só que olha como é que é compacto o jeito que a gente fez e olha como é que é mais extenso, né? Então, para aprender, é bom esse método, para aprender no começo. Depois aprendeu, não sei, eu gosto de usar esse método aqui. Se você variar a cor, fica mais fácil. Mas se você estiver fazendo com um lápis no papel, às vezes você põe o dedo aonde você está comparando para mostrar a coluna que você vai olhar naquele momento, entendeu? Então, você pode usar os dedos para ver a coluna que você precisa, para não ter que ficar fazendo sempre colorido, né? Professor, naquele livro, a técnica que ele usa é colocar números embaixo para a ordem de importância, tipo, qual que é o primeiro que você vai fazer, qual que é a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, até a última. O último é o resultado. Que legal, peraí. Aí, no caso, seria número 1, seria o P, e o Q também seria número 1. Tipo, o primeiro, né? Não é nem número 1, é primeiro. Aí o P e o Q,
número primeiro se fazer. Aí o não que, o segundo. Aí o ou, o terceiro. E a negação. Aí o que também é número 1. O que também é número 1. Ah, tá bom. O que é um. Ah, legal. Um porque você faz os dois juntos, né? O VV, VF. Depois... Você tem que fazer primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto. Legal. Puxa, demais, demais. Nossa, muito boa essa técnica. Muito boa. Assim a gente economiza os dedos. Não, exatamente. Puxa, fica muito legal. E aí você faz esses números com calma e depois só segue a receita, o protocolo, né? Inclusive, de trás para frente é até interessante, porque você tem que... Uma coisa importante na tabela verdade é você lembrar qual que é a coluna que vai ser a resposta, que vai ser a última, né? Daí você tem que identificar a última, aí para ter a última também dá para você ir de trás para frente também, se você... Ou juntar tudo, cada um faz de um jeito. Né? Mas você fala assim, de trás para frente é só para colocar esses números aqui, né? De trás para frente. Isso. Não, mas no caso do resultado, quando entrar em implicação, essas coisas, aí você já sabe que é o último, né? E isso implica naquilo. Aí sabe que a implicação é a última coisa, né? Que a resposta vai estar na implicação. Certo, entendi. Identificar qual é a resposta, a primeira coisa, se identificar qual é a última coluna que você vai calcular. Tipo, anotar o caminho. Cada um acho que vai conseguir se ver de um jeito, mas os números aí dão um gás, eu acho. Uma técnica. Muito legal. A gente vai ver, quando for ver a tabela verdade da implicação, que lá acontece um negócio meio louco, que pelo menos eu achei a primeira vez que eu vi, que é uma coisa que o pessoal estava confundindo aqui, aquele falso, ser falso, o E, acontece no centão. Né? O centão, quando os dois são falsos, o centão é verdadeiro. Aí, nossa, como que foi a sua experiência, Pedro? A primeira vez, não sei se você lembra, mas a primeira vez que você viu isso, você já entendeu, já aceitou? Porque eu demorei para aceitar isso aí. Eu não lembro, não. Eu lembro que o que me deu choque nas ideias foi a tautologia. Sofisma. A tautologia é tranquilo, que é sempre verdade, né? Mas, tipo, acho que foi o sofisma. A sofisma me deu um pouco de choque nas ideias, assim. Mas aí já é uma verdade. É uma verdade infundada. Verdade? Depois que eu aceitei que se tirar 1 milhão de infinito e entrar infinito, eu aceito qualquer coisa nessa faculdade. Mas Diana, como é que você viu isso de tirar 1 milhão do infinito? Não, isso pra mim, nossa, foi muito doido. Pra mim não fazia sentido. Meu Deus, que viajando nisso um tempo, mas tá bom. Agora eu entendo mais quando a professora fala assim, ainda mais que eu fiz adiantando matéria, aí, tipo, a gente não tem a maturidade ainda pra entender essas coisas. Doideira. Que legal, mas esse negócio do infinito, sabe o que é legal, que dá para entender? O que infinito menos infinito, Aleph zero dá Aleph zero, é você fazer uma correspondência 1 a 1. Então, você pode tirar quantos que você precisar, que você sempre vai ter uma correspondência 1 a 1, por exemplo. Você vai ter uma correspondência, por exemplo, tem mais números pares ou mais números inteiros? Sim. É igual, porque você vai fazer uma correspondência 1 a 1, né? Então, isso explica aquele hotel de Hilbert e tal. A professora, ela tentou, mas para mim, é porque no caso isso aí tem um teorema que diz isso, né? Acho que no livro, a gente estava fazendo com o livro do Elon, aí tem um teorema que diz isso. Aí a professora, nossa, que ela viajou nesse dia para poder tentar explicar essas coisas para a gente. Mas é uma professora ótima. Que legal! Esse teorema que você está falando é do infinito ou dessa implica... Tem um teorema que não é o teorema do bêbado, que Não, porque assim, são duas coisas, né? Tem essa implicação, isso que eu falei, que a gente estava falando da implicação, que se P... Então, a gente vai ver mais para frente, então eu só estou adiantando que a gente não aguenta e acaba comentando. Mas não sei se é verdade por vacuidade, que ela acabou comentando, que tem a ver com esse se P, então Q ser verdadeiro, caso ambos sejam falsos, né? Não, eu estou dizendo que... Você lembra, Juliana, quando que você estudou isso pela primeira vez? O fato de se P, então Q ser verdadeiro, caso ambos sejam falsos?
Lembro, professor. Mas acho que a gente já aceitou tanta coisa, já tinha aceitado tanta coisa quando eu estudei isso, que, Entendi. sabe, a gente não cria muito caso mais não. Interessante. Isso tem a ver com uma coisa chamada verdade por vacuidade, que a gente vai ver aqui também mais para frente. Que eu não sei se tem a ver com o que o Pedro falou de verdade infundada, né? Mas não sei se é a mesma coisa, são coisas diferentes. A verdade por vacuidade é você falar o que você quiser falar sobre os elementos do conjunto vazio. Então você pode falar, os elementos do conjunto vazio são números inteiros, inteiros, não sei o quê, inteiros, verdade. Os elementos do conjunto vazio são negativos, verdadeiro. Tudo isso é verdade por vacuidade, porque como não tem nenhum elemento lá dentro, o que você falar dele é verdade. Não, o sofisma é aqueles que não é bem ciência ainda, né? Tá. É aqueles que as pessoas saem falando sobre as coisas, tipo, pode até fazer sentido, mas não está provado, entendeu? Entendi. Tá certo. Aí pode ser, como pode não ser também. Entendi. Eu acho que esse lance principalmente da lógica, eu gosto demais desse assunto. A gente, pelo fato da parte filosófica, assim, dos porquês e o pensamento que você tem que criar, e aí você começa a parte filosófica mesmo, tanto da lógica quanto tanto na análise, é a parte que acho que mais cativa, que tem essa que é a parte legal, assim. Então, no caso do sofisma, a gente vê muito essa parte de história da matemática, de onde vêm essas histórias, né? São aqueles caras que eles tinham valor onde a ciência não tem valor, entendeu? São pessoas que falam coisas que parecem científicas, mas não são científicas porque não são provadas. Eles não usam critérios, né? Não tem critérios para provar. Então, as pessoas acabam abraçando as ideias. Aí vem é perigoso porque convence, né? Convence as pessoas. Os sofistas lá, essa é a história dos sofistas, né? Onde... Hoje eles dão um nome para isso, para pós-verdade, né?